vou embarcar aqui, professor Pedro Serrano. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem, Florestan, Tereza, Sara, Miola? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, bem-vindo. Bem-vindo, Pedro. Ô Pedro, quando você chegou, eu e a Tereza já tínhamos feito um comentário sobre a prisão do Bolsonaro. Então, eu vou passar a primeira pergunta para o Miola, porque ele acabou não fazendo o comentário dele. Então, ele faz a primeira pergunta para você. Não, mas vamos direto. Não, Pedro, aqui estava se especulando sobre a decisão que o ministro Alexandre de Moraes vai tomar em relação à revalidação ou não do pedido de prisão domiciliar humanitária, que é um orangotango do sistema criminal brasileiro, que quantos outros apenados, dentre quase 1 milhão, que não padecem de doenças graves, tuberculose, sífilis, hepatite, AIDS, que precisariam estar em condições de aprisionamento humanitário, não é isso? Mas, a parte disto, a dúvida é qual poderá ser ou tenderá a ser a decisão do ministro, uma vez que tem uma situação agravada pela arma que surge, que sempre surge alguma coisa diferente nesse clã de gangsters, né? Então tem uma arma onde ele teoricamente haveria incumbido um dos seus seguranças, que é outra coisa, que ele está sob custódia de Estado e continua usufruindo, não é, dos benefícios de um ex-presidente, mas que tem essa circunstância. Como tu avalia, qual é o peso que isso teria, na realidade, né, para permitir que isto, que é uma excepcionalidade absoluta, possa ou não continuar privilegiando o Bolsonaro? Só para completar, Miola, porque eu achei a tua introdução da pergunta excelente, e eu lembrei da tornozeleira, né? Porque além da arma, ele já chegou a ter ali um aparelho de solda, né, para tentar quebrar a tornozeleira, ou seja, ele é reincidente, né? E só para esclarecer, gente, eu voltei a ler aqui na Folha, em outros online, o depoimento foi de 5 minutos mesmo. Então, tá certo. Bem, objetivamente, o Bolsonaro teve problema, primeiro, de ter se refugiado naquela embaixada, né? Tudo bem, resolveram não determinar a prisão dele na época, tem suas razões, deu para entender. Aí depois ele tocou fogo na tornozeleira eletrônica. E agora está armado dentro do lugar que ele está aprisionado. A casa dele é um lugar onde ele está aprisionado, não é mais casa. Não é nesse sentido que a gente usa a expressão casa, né? O cara não ajuda mesmo, né? Vamos ser aqui, né? De boa, assim. Há uma tolerância com relação a esse aprisionamento desse que eu nunca ouvi falar em relação a ninguém. Nunca ouvi, assim, pelo menos ninguém normal, de vida normal, assim, um cara classe média ou pobre que vai preso, nunca ouvi falar. Então, eu acho que realmente a tolerância está sendo excessiva, né? Agora, por outro lado, ele tem o problema da doença, e isso é grave, é sério, né? Então, a regra é muito simples, quer dizer, tem que tentar fazer uma ponderação entre o fato dele ter descumprido regras muito explícitas, muito claras, de forma grave, do aprisionamento cautelar dele, digamos assim, né, domiciliar, e, ao mesmo tempo, tem que se ponderar o fato dele estar doente e precisar de uma proteção médica, digamos assim, né? Tem que se ver se realmente a Papudinha, ou seja lá o lugar que ele ficasse aí, não teria condição de propiciar para ele essa assistência médica e de saúde que ele precisa. No mínimo, o que a gente vai ter é um acirramento, porque tem que ter, das restrições à prisão domiciliar dele, ou seja, não receber mais visita nenhuma, nem de parente, nem de ninguém, revista diária feita por polícia na casa dele, acho que precisa ser feito revista para poder verificar se há alguma irregularidade, né? Impedimento total de contato com alguém que não seja seus médicos e advogados, ou seja, estabelecer, no mínimo, restrições muito mais sérias do que as que estão postas hoje. E numa situação que eu acho também aceitável é ele retornar à prisão. Eu não acho isso impossível, sabe, Florestan? Nós dialogamos antes, né? Eu não acho, não. Eu fiquei pensando, depois falei, pô, mas se um sujeito que faz tudo isso... Agora, pô, se ele tiver condição de assistência médica, 24 horas médica como ele tinha, quando ele teve problema lá na prisão, ele foi bem atendido. Ele não foi mal atendido, ele foi levado para o hospital com presteza, com eficiência.
de uma forma que ele seria, não creio que na casa dele ele seria melhor atendido do que ele foi. Então, e ele não está colaborando, essa é a realidade. Né? Os parentes dele ficam lá no exterior querendo acabar com o país, você vê as declarações do Trump hoje. Quer dizer, ficam numa provocação constante, num ataque constante, num desafio constante, sabe? Sabendo que não se vai fazer nada contra eles, né? Mas eu acho que aí é a hora de começar, talvez, a fazer, sabe, francamente. Eu acho que você tem que pôr um mínimo de disciplina. E o pior, para mim, é a situação de desigualdade que se cria. Nós temos a terceira maior população aprisionada do mundo, 40% dessa população aprisionada por prisão preventiva, né? Como ele. E, francamente, não há a menor cogitação de ninguém fazer nada parecido com o que ele está fazendo sem ter sanção, sem ter consequência. Ele não pode ser tratado de uma forma tão desigual em relação aos outros brasileiros. Ele é um cidadão, ele não é príncipe. Né? Que desde o começo querem esse tratamento para ele. Vocês lembram que quando o Trump estabeleceu as sanções comerciais, ele estava solto ainda. O que queriam é que ele não fosse processado. Ele não estava condenado ainda. No que queriam que ele não fosse sequer processado. É um tratamento de acima da lei, é um tratamento de príncipe mesmo. Né? Então, eu acho que realmente essa gente tem que entender que são cidadãos, estão sujeitos, têm os direitos que qualquer cidadão tem, mas tem os deveres também. Né? Então, eu creio que realmente nós estamos num momento muito delicado do país. Aí. A situação é grave. É difícil dizer, tem que ver o processo, tem que ver como é que está a papelada lá, o que os médicos falam dentro do processo, não adianta falar fora do processo, tem que ver o que eles falam dentro do processo, tem que ver o que ele depois, o que apurou a justiça, tem que ver tudo isso, mas eu acho que, primeiro, no mínimo, um acirramento das condições de detenção domiciliar dele, né? Regras mais estritas, né? Bem mais estritas do que ele está tendo, né? E mais vigilância, né? Sobre ele. E, por outro, agora, se houver condição de saúde, tem que ir para a cadeia mesmo, não tem que... Né? Tereza? Olha só, ele, nesse depoimento de 5 minutos, ele disse que pediu ajuda ao... Não sei se é cabo do Exército, é um sargento, militar, acho que né, da equipe de segurança, porque constatou a existência de defeito na arma, razão pela qual solicitou a um dos seus seguranças, sargento do Exército, com expertise de manutenção daquele modelo, que verificasse qual o problema. Em momento algum, houve intuito de descumprir qualquer determinação e tal. Mas como é que se verifica que uma arma não funciona? É quando você tem pelo menos a intenção de usá-la, não? De ver se ela. Porque acho que se você não tem nenhum interesse na arma, porque você está proibido de usar arma, essa não é uma imposição, assim, nunca foi verbalizado isso entre as restrições, não usar arma de fogo, né? Isso não foi dito lá, imposto pelo ministro Alexandre, mas é óbvio que quem não pode nem ter contato por redes sociais não pode usar arma de fogo. Isso aí não gera uma situação complicada do ponto de vista criminal ou de desobediência às restrições impostas? Como é que se verifica que uma arma não está funcionando? Eu acho que, Tereza, a questão é anterior, ele teria que ter entregue essa arma. Ele não pode possuir arma de fogo na casa, ele. Né? Se ele queria transferir essa arma para algum segurança dele, ele deveria ter feito isso oficialmente, comunicando o juiz, a Polícia Federal e o Exército. Certo. A arma é 9mm, é uma arma que, inclusive, o porte e a posse só pode ser para gente das Forças Armadas ou quem tem CAC. Ele tem essa documentação, inclusive. Senão, tem que ser processado por porte ilegal de arma, inclusive. Né? É uma pena grave. Então, veja, é um cidadão como qualquer outro de nós. Assim, ele não pode ser tratado de forma tão diferente. Tem regras a cumprir. Nós temos regras, temos ônus de cidadania. Muitas dessas regras são punitivistas, são equivocadas, são muito duras. A gente faz a crítica na política e tenta mudar, eles sempre são contra mudar essas regras. Acho que todo mundo tem que ser tratado de forma dura. Dura quando é os outros, né? Quando é ele, não, né? Aí tem que ser tratado no pão de ló, né? Criminoso tratado no pão de ló, né? Aí ele tem que ser, né? Quer dizer, ficam falando que prisão é hotel 5 estrelas. Hotel 5 estrelas está ele.
ainda pode portar arma dentro da casa, então, dentro do hotel. Então, francamente, isso é uma coisa que não dá para... A gente tem limites de convivência com razoável. Eu não sou penalista, eu sou constitucionalista, procuro olhar sob o olhar dos princípios constitucionais. Há um princípio da igualdade. Você não pode tratar os brasileiros de forma tão desigual assim. O sujeito não é rei, nem é príncipe, nem é imperador, é um cidadão como eu, como qualquer um que está aqui. Ele tem que se submeter aos direitos, tem que ter os direitos de cidadania, e isso ele teve até agora respeitado, e tem que cumprir os deveres. Né? Não pode ser... Realmente está muito desandada essa situação aí, sabe? Ô Pedro, me diga uma coisa. Em outubro de 2022, o Roberto Jefferson também estava numa prisão domiciliar na casa dele, e a Polícia Federal foi lá fazer uma busca, se não me engano, né? E ele saiu com várias armas atirando nos policiais. Enfim, você lembra dessa cena, né? Se o Bolsonaro tem uma arma dentro da casa dele, não era o caso de se perguntar por que a Polícia Federal não fez um levantamento de todas as armas que estão em nome dele e pedir para ele encaminhar a polícia para não dar esse tipo de problema, né? Apesar dele ter várias casas. Mas é fácil você localizar as armas em nome dele. Essa arma está no nome dele, segundo as informações que a gente teve. E mais, né? O policial, que acho que é do GSI, né? Ele não tinha obrigação de recolher essa arma e entregar imediatamente à Polícia Federal e à Justiça? Não era uma função dele, ao invés de mandar arrumar a arma e carregar as balas? Na realidade, o que parece é que ele quis dar um sumiço na arma, porque estava chegando lá a renovação ou não da prisão domiciliar. Só corrigindo, Florestan, esse sargento, ele mentiu que era do GSI, né? Lembra? Ele mentiu? Então, tá vendo? Ele mentiu. Então é da turma mesmo do Bolsonaro, né? Depois se viu que era mentira, ele nunca foi do GSI. Bem, é evidente que, em especial depois da experiência do Jefferson, né, teria que ter tomado essa medida de cautela. Eu acho também. Há uma obrigação do preso de entregar a arma, mas há também uma obrigação da polícia de se fiscalizar, verificar, né? Está indo para a prisão domiciliar, vamos verificar se ele efetivamente está cumprindo o que é o regramento dessa questão. Me parece claro, nenhum preso pode portar arma de fogo, pode possuir arma de fogo à mão. Isso me parece algo evidente. Não precisa ir à lei, eu não sou especialista na lei penal, como eu falei, mas na Constituição, na própria lógica constitucional, né? Quem está preso não pode ir e vir. Quanto mais tem um instrumento que só serve para interferir no estado de ser da outra pessoa, quer dizer, no estado físico, né? Na integridade física de outra pessoa, de terceiro, quer dizer, não pode. O aprisionado pelo Estado não pode possuir arma de fogo, né? Por razões óbvias, ele está aprisionado, ele pode usar a arma de fogo para reagir, como fez. Mas o agente não agiu de maneira incorreta, ele não deveria ter comunicado à Polícia Federal? Então, eu acho que sim, pelo seguinte, deixa eu tentar dar a explicação. Ele é segurança do Bolsonaro. Não, ele é segurança do presidente da República, do ex-presidente da República. Ele está no exercício de função pública, recebendo remuneração do Estado para isso. Ao constatar o cometimento de um crime ou de uma ilicitude, ele tem o dever de comunicar. Entendeu? Sob pena de estar prevaricando. Tanto que eu acho que ele tem que ser investigado mesmo, porque ele teria o dever de comunicar que recebeu do presidente uma arma de fogo, que percebeu que ele estava possuindo uma arma de fogo, comunicar para a autoridade superior. Aí é problema da autoridade superior ver o que vai fazer, né? Porque o segurança do presidente não é um segurança qualquer, é um sargento do Exército, né? Um militar, quer dizer, um sujeito que recebe dinheiro do patrimônio público e tem deveres com o Estado, não é só direito de exercer a função que exerce, né? Eu creio, eu não tenho certeza disso, mas eu creio que ele seja um dos seguranças postos à disposição do presidente, como ex-presidente da República, ele tem direito. Né? Então, ele está no exercício de função pública. Não é uma função privada. Né? Não é uma segurança privada do Bolsonaro, não, é uma segurança pública, dada pelo Estado.
no exercício de função pública, nessa situação bem atípica de ter um ex-presidente preso, ao verificar uma ilegalidade, ele tem que comunicar. Ele não tem outra saída, ele teria que comunicar, sim. Mas também a execução penal comete umas falhas, né? No Ramagem esqueceram de pedir o segundo passaporte. Aí ele fugiu com o passaporte parlamentar especial. Recolher som. É isso aí. Quando o Bolsonaro foi preso, essa era uma providência que a execução penal tinha que ter tomado, né? Tem arma de fogo, então entrega. Você sabe que eu acho que quando acontecem esses erros, mesmo que seja repetido, porque a ordem jurídica se repete, mesmo que já hajam normas que levariam a isso, Tereza, não custava nada agora o ministro da Justiça editar uma portaria, algo do gênero, determinando essas verificações quando houver esse tipo de prisão, sabe? Para evitar problema, né? Para você não ter o problema. Né? É verdade. É muito intuitivo se supor que não pode, um apenado não pode portar arma, como tem uma série de restrições. Isso me parece uma coisa tão banal, mas tão banal. É evidente mesmo. Entende? E eu fico me questionando se existe algo que está em conformidade, Pedro, nesta condição privilegiada do Bolsonaro. Quer dizer, além de ter uma prisão chamada humanitária, que ela não distingue mais da metade da população carcerária brasileira, que requereria cuidados também humanitários, né, ele continua usufruindo de algo que já não concerne a proteção a ele. Quem está dando proteção a ele é o sistema penitenciário brasileiro. Ele está sob custódia do Estado. Ele perde a condição de um ex-presidente que dispõe de uma equipe de segurança e de assessores e 2 veículos. Isso que é assegurado. Bom, qual é o sentido que tem o Estado prover essas condições para o personagem, inclusive? Uma vez que ele está custodiado pelo próprio Estado. Claro. E não faz sentido. E ele não está custodiado por ser ex-presidente. Ele está porque ele é um criminoso que foi condenado, né, dentro do devido processo legal, transitou em julgado e tem que cumprir a pena. Nesta condição, ele está impossibilitado de exercer quaisquer funções que um ex-presidente exerceria e que requeriria a sua segurança, seu staff de assessoramento e 2 veículos de transporte. Então, eu me pergunto, o que tem de razoável e aceitável nesta condição do Bolsonaro? Eu, francamente, vai procurar e não encontra algo que seja, digamos, admissível nesta condição que é concedida a esse personagem. Eu acho que dá para... O ideal seria discutir isso legislativamente. O nosso legislativo não faz nada do que deveria fazer, né? Mas seria discutir isso em termos legislativos, você ter uma nova legislação que regulasse isso e que colocasse claramente essa situação de ex-presidente aprisionado, né? Mas pode haver uma decisão judicial, ao meu ver, sobre isso também, mandando a suspender, porque é uma questão da função da lei, né? Como você falou, realmente, para que precisa de motorista se ele não pode andar de carro? Né? Quer dizer, porque ele está correndo direito de ir e vir dele restrito. Segurança ainda tudo bem, posso aceitar, sei lá, é um ex-presidente, pode ter algum tipo de ataque imprevisto, assim, ou diferente do que é em relação ao usual das pessoas. Agora, assessor para quê também? Então, eu não sei, quer dizer, eu acho que realmente poderia rever, né? Uma parte desses benefícios, pelo menos. Né? Mas enquanto não está aí, e de qualquer forma, as pessoas que prestam segurança, eles são exercentes de função pública e têm seus deveres como exercentes de função pública com a lei. Né? Uhum. Então, eu acho que realmente tem que investigar o porquê que esse sujeito não comunicou o que ele estava sabendo. Tereza? Se vocês estiverem satisfeitos com o Bolsonaro... Satisfeitos com o Bolsonaro, eu não estou, não. Com esse assunto, eu queria perguntar ao Pedro como ele viu esse escândalo de hoje, envolvendo esse banco do Edir Macedo, como é que chama o banco mesmo? Digimais. Né? Crimes financeiros muito parecidos com os que foram cometidos por Vorcaro e dirigentes do Banco Master, né?
Mas tudo muito parecido, pelo que a gente leu dos relatos aí, inflando ativos que comprava por 70 e falava que era 700, coisas assim, e tentando jogar nas costas, né, transferir para o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo público de proteção da sociedade, dos correntistas em geral, tentando descarregar ali os prejuízos, né? Mas agora envolvendo uma pessoa muito influente, muito poderosa no Brasil, né? Dono de uma rede de televisão, líder dessa igreja majoritária no campo evangélico, mas bastante grave, né? As acusações são bastante graves. Eu precisaria verificar até que ponto há similitude, né? Por exemplo, tem dinheiro público envolvido aí? Isso Tem. já, ou de fundação? Tem, porque tanto o governador Tarcísio como a Prefeitura de São Paulo abriram para os funcionários, no caso do Estado, os funcionários da polícia, né, militar e civil, o direito a um crédito, né, com empréstimo consignado. Empréstimo consignado. Tanto funcionários da prefeitura como do Estado. Igualzinho o que foi feito em Brasília, com o Rio de Janeiro, né, que, bem próximo, né, do que aqueles fundos de pensão, né, que foram levados para o Master. E segundo a SEDAI, uma empresa pública do Rio de Janeiro, também aportou dinheiro vultoso a esse Digimais, assim como o governo do Estado do Rio e várias outras prefeituras e governos por aí. Bem, então é uma situação muito semelhante com a do Master. Muito parecido. Quando você tem fundos de pensão, nunca é só o trabalhador que compõe o dinheiro do fundo de pensão. O Estado também põe dinheiro público diretamente, né? Tem percentuais, inclusive, previstos nas regulamentações, etc. Quando você faz empréstimo consignado, você não propriamente utiliza do patrimônio público diretamente, o dinheiro é do assalariado, mas é a estrutura do Estado que te propicia você realizar aquela operação financeira, né? Quando você pega dinheiro, como você falou, de prefeituras, governo de Estado, é dinheiro público. Então, ou seja, você tem aí fraudes contra a economia popular, eu estou falando aparentemente, não estou dizendo que tem, estou falando aparentemente tem fraudes contra a economia popular, porque você realiza operações financeiras sem o lastro que a lei te obriga, né? E você frauda essas operações, cria mecanismos artificiais, cria mentiras, vamos dizer, no papel, para ser assim bem simples, né? Para poder justificar ou para poder dar a aparência que você tinha o lastro que a lei determina que você deveria ter, mas você não tem. Isso é muito grave. É o mais grave crime que um banqueiro pode cometer. Além disso, você tem aí desvio de dinheiro público, que é potencialmente peculato, utilização indevida de estrutura estatal. Pode ter, tem que investigar, pode ter, não é inimaginável, haver corrupção ativa, passiva, peculato e outros crimes, né? Então, crimes contra a administração. E gestão temerária, né? Porque ali tinha, sabe, maquiagem de balanços, alterações. Tudo isso faz parte do que chamei de fraude contra a economia popular. Tá. Você fajuta documentos, balanços, demonstrações contábeis, documentação de propriedade de bens que dão lastro e de direitos que dão lastro às operações financeiras. Só que daí você vai ver o lastro é avaliado em 1 bilhão e ele vale R$5 mil, entendeu? Então, esse tipo de coisas são fraudes que se cometem e que devem ser reprimidas. Todas são crimes e crimes graves. Não estou dizendo que o banco aí do Edir Macedo cometeu esses crimes, precisa apurar. Então, o que a gente tem hoje é a necessidade de ter uma investigação tão séria quanto a do Master. Ponto 1 é essa questão. Ponto 2, que chama a atenção, é o Banco Central deixar essas coisas acontecerem, né? Eu não tenho tempo para alongar aqui, mas eu creio que há um grave problema no Brasil e no mundo hoje, de certa forma. Que é querer, primeiro, você ter uma agência autônoma fiscalizando esse tipo de atividade já é um erro, a meu ver. Porque agências são muito mais capturáveis do que outras estruturas. Isso quem fala não sou eu. São economistas liberais que, no fim da década de 90, apontaram esse problema nas agências reguladoras. O Banco Central é uma agência reguladora, uma agência de caráter autárquico que realiza o controle de uma determinada atividade econômica privada, né? E
Por que não funciona? Porque você tem revolving door e outros tipos de prática que leva o sujeito a ser diretor do Banco Central um tempo, depois ele vira diretor do banco, de um dos bancos que ele fiscaliza, né? Esse é um dos mecanismos de captura. Outra corrupção direto mesmo. Tem uma série de fatores que a experiência mundial mostra que esse tipo de agência é facilmente capturável, ou seja, facilmente corrompível. Então, nós tínhamos que repensar, tem que repensar essa história de autonomia do Banco Central. Está demonstrando aí para que serve a autonomia. A autonomia do Banco Central serve para promover o crime no meio da atividade financeira, né? Porque uma vez que o sujeito está lá sem ninguém real para fiscalizar, sem uma estrutura real, verdadeira para fiscalizar, faz o que quer, né? E dinheiro é o seguinte, ninguém hoje em dia tem limite com o dinheiro, o cara ganha do jeito que puder, né? Se der mais fraqueza, vai lavar dinheiro de crime organizado, pode fuçar nesse assunto, que é capaz de encontrar isso também, né? Ou seja, vai cometer crimes de toda a natureza. Então, eu acho que há esse problema. Nós precisamos ter uma estrutura autárquica, de carreira, com comando nomeado pelo pessoal da política, pelo pessoal eleito, pessoal de carreira proibido de trabalhar por um longo período depois que aposentar ou sair do cargo em qualquer atividade financeira. O sujeito, quando faz uma opção para uma atividade pública dessa, faz um sacerdócio, né? É esse tipo de gente vocacionada que a gente tem que chamar para o serviço público. Pagar bem, mas pegar gente vocacionada. E pôr essa gente, um Ministério Público na área financeira, é mais ou menos isso, quer dizer, gente dedicada a fiscalizar e investigar a atividade financeira a fundo, né, e constantemente, com profissionalidade e eficiência, né? É isso que nós Aliás, e não dá também. Desculpe, não dá para ter uma estrutura comandada por quem deve ser fiscalizado, onde fiscalizado e fiscal se confundem. É óbvio que não, né? Então, não dá para ter uma onde tem porta giratória, né? A proposta defendida pelo Galípolo de dar a autonomia administrativa absoluta, ela reforça exatamente essa condição de que os próprios banqueiros, o chamado mercado, o rentismo, pode colocar os seus diretores lá, e aí dispensa, inclusive, isso que aconteceu no caso Master, de diretores e um servidor que foi corrompido, foi subornado, né? Ou essa porta giratória já ia tudo em casa, né? Não sei se eu posso mudar de assunto aqui com o Pedro. Não, eu queria só que ele falasse mais de um ponto, que aliás é um ponto que você tem falado muitas vezes aqui no nosso jornal, que é a questão da transparência do Banco Central, né? Porque é um direito do cidadão ter as informações dos bancos e das instituições financeiras onde você está colocando o seu dinheiro, né? O Miola mesmo está pedindo informações há um tempão ao Banco Central relacionada à participação do Roberto Campos Neto na aprovação do Banco Master e outras questões, e até agora ele não obteve um retorno. Quer dizer, se eles estão ali, eles não estão só para defender interesses do mercado financeiro, eles estão para praticar um trabalho que vai retornar à sociedade, né, Pedro? Eu creio que sim. Pedro, só para esclarecer, viu, Pedro? A sonegação de informações não é porque elas estariam cobertas por sigilo, é porque é uma decisão institucional de fornecer aspectos processuais, que eu sei que existe, porque uma fonte me disse, e o assunto está em grau de recurso na CGU, que por sua vez também está demorando para se pronunciar sobre isso. Então, aqui não se trata aqui de bisbilhotagem sobre aspectos cobertos por sigilo, sejam pessoais, sejam bancários ou comerciais, mas são aspectos procedimentais e processuais que mostram como agiu a diretoria do Roberto Campos Neto na viabilização do Banco Master. Mas eu não entendo por que essa proteção indevida. Pois é, pergunta para o Galípolo, meu amigo. Imagina como vai piorar isso na hora que isso for privado. Ou tiver isso que eu estou te dizendo. Aprovando a PEC, essa é um vai horror. Vai piorar muito mais. Tem que ser democratizado, o povo tem que ter acesso a esse tipo de estrutura. Tem que ter uma profissão transparente ali, gente de carreira pública, né? E mais do que isso, a política tem que ter domínio, sim, né? Essa história de que técnico vai dominar, o técnico nunca é neutro, é um técnico comprado pelo capital financeiro. Esses que são os técnicos que deixam esse tipo de coisa acontecer, né? Isso que está acontecendo não aconteceu à toa. Houve gestões do Banco Central que permitiram que isso acontecesse. Sabiam disso.
E não vai me surpreender em nada se investigarem e encontrarem corrupção e outro tipo de prática por parte de agentes antigos desse Banco Central e ex-agentes, né? Eu acho que não dá para ficar protegendo essa gente. O que é isso, né? Eu acho que é muito grave o que está havendo. Nós temos um momento em que nós temos o crime organizado no Brasil produzindo grande quantidade de capital. Esse capital é lavado no capital financeiro. Nós precisamos controlar mais do que nunca o capital financeiro. Todo mundo que fala aí que tem que combater crime organizado tem que ser o primeiro a defender o controle do capital financeiro de forma muito mais rígida do que está havendo. Esse controle só é feito com autoridade. Uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, exerce atividade sem relações de autoridade. No direito, nós chamamos de relação não extroversas, né? Ou seja, que não são relações de autoridade, não são relações estatais, né? Nós precisamos, no controle do mercado financeiro, de relações estatais, relações de autoridade, de quem tem a autoridade sobre esses bancos, né? O que eles querem, óbvio que não é isso. Todo mundo quer exercer uma atividade de privilégio na vida, onde não seja controlado por ninguém, não tenha ninguém comandando, onde ganha dinheiro a tripa-forra, sem ninguém ficar enchendo o saco nem perturbando ele. Deixa eles lavar dinheiro da cocaína, deixa eles fazer esse tipo de coisa que a gente está vendo aí. Quer dizer, então, roubar dinheiro público, e aí tudo bem, deixa eles, né? Não deixa eles. Não deixa eles. É preciso ter Estado nessa atividade. É preciso ter autoridade, né? E a autoridade se exerce por relações extroversas. Relação entre Estado, que defende o interesse coletivo, e o particular, que defende o interesse dele. O particular é inferior em relação ao interesse coletivo, né? Ele tem que prestar contas a quem defende, quem tem autoridade para tutelar o direito e o interesse coletivo, né? Portanto, é preciso parar com essa palhaçada no Brasil e estabelecer um Banco Central com muito menos autonomia administrativa, com absoluto poder sobre as entidades privadas da atividade financeira, que só é possível numa autarquia regida por regime jurídico de direito público, submetida a carreiras públicas e nomeação política da sua direção. Muito bem. Miola, pode mudar o tema aí que você queria. Não, eu queria entrar, Pedro, no tema dessa controvérsia. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes criticou duramente o ministro Mendonça, dizendo que o Mendonça teria cometido um erro crasso, e de fato cometeu, na negociação de uma delação premiada. E de fato ele já vinha dando declarações públicas, que ele não aceitaria a delação que não tivesse certos critérios e tal. Quando a lei da colaboração premiada, da lei da colaboração, ela não prevê a participação do juiz nesse estágio, e sim do Ministério Público Federal, e somente na homologação. Agora, o que eu te questiono é que decorre desta condição, se o André Mendonça está tão enfronhado em assuntos deste nível, inclusive discutindo delação, ele não poderá também estar instruindo a investigação que está sendo feita? E te pergunto isso pelo seguinte, porque nós tivemos na semana passada essas medidas da Polícia Federal, operação da Polícia Federal, em relação ao senador Jacques Wagner. Tá bem, tinha uma investigação. Agora, existiam outras circunstâncias de outros atores ligados ao campo da direita e da extrema-direita, que muito se fala, em cifras, inclusive, muito superiores, que aparentemente não estão... O próprio Flávio Bolsonaro não se tem conhecimento de que tenha algo sendo feito sobre, por exemplo, as contradições dos recursos que ele recebeu, 61 milhões de reais para o filme do pai dele. Então, há uma hipótese de quem está conduzindo as investigações, seja o ministro André Mendonça, que é o relator do caso, e não a Polícia Federal no exercício da sua autonomia? Olha, Miola, na realidade, a gente não pode ser seletivo na crítica. Então, vamos tentar entender. O pressuposto que o ministro Gilmar Mendes parte na crítica dele é absolutamente correto, né? O papel do juiz não é orientar a investigação. Inclusive, não é orientar a delação premiada, que é um instrumento de investigação, é um instrumento para obter provas, né? Não é direito de defesa, como tem gente que fala, nada disso. É um instrumento do Estado para obter provas, né? Então, o papel do juiz, do magistrado, aí é ser um garantidor dos direitos. Ele fica mais distante, exatamente para poder julgar se está havendo ou não abuso
em relação a direito dos investigados de uma determinada medida. Então, quando a polícia precisa fazer uma busca e apreensão, precisa pedir ordem lá para o juiz, que vai verificar se o direito do investigado está sendo observado ali, se há motivo real para ver a busca e apreensão, para ver uma atitude tão intensa de intervenção na intimidade dele, se não, etc. Ou seja, o papel do juiz é ficar mais à distância. Numa delação premiada, o juiz não interfere no processo de formação da delação. Ele só vai interferir no final, que ele vai homologar ou não. A homologação implica ele verificar os aspectos de juridicidade dessa delação. Houve observação dos requisitos legais, a lei foi cumprida. Então, por exemplo, delação seletiva, ele realmente não deve homologar. Se ele tiver indícios de que houve seletividade, ele não deve homologar, porque é sinal que é uma delação manipulada. A delação foi feita de livre e espontânea vontade, né? Ou seja, todos os requisitos que uma delação tem que ter, né? Ele vai fazer essa verificação, mas isso ele faz ao final, né? Ele homologa a delação. É assim que tem se procedido, né? Portanto, ele não deve interferir, mas a realidade é que não é o ministro Mendonça. Há um mal no país de que juízes em todas as instâncias, em todos os tribunais, têm interferido indevidamente em investigações. Um caso é de repercussão, Miola. Eles não fazem isso no dia a dia, não. No dia a dia ninguém se incomoda. Mas um caso é de repercussão, da mídia, etc., o juiz começa a querer dar uma de delegado, rapaz, de promotor, entendeu? De lá, tipo Moro, sabe? Quer dizer, querer virar um xerife, uma coisa do gênero. Isso não é papel de juiz numa democracia constitucional, né? Então, acho que a crítica seria mais correta. Ela é correta no conteúdo jurídico, de observar que juízes não devem interferir em investigações e em delações, né? Mas ela não deveria ser seletiva. Não é o ministro Mendonça que faz isso, é o sistema de justiça inteiro faz isso. Então, a crítica deveria ser dirigida a todo o sistema, né? Então, no pressuposto jurídico, a crítica do ministro Gilmar é correta. Agora, no fato, o ministro Mendonça tem feito isso? Tem interferido para valer nas negociações? Eu não tenho claro isso. Eu não sei se alguém tem. Entendeu? É importante verificar isso, porque se isso estiver ocorrendo, está gerando nulidade, ou está correndo muito risco de gerar nulidade, e a gente tem que tomar cuidado para não gerar nulidade, que essa gente tem que ir para a cadeia. Agora, não falta a participação da Procuradoria da República nisto, para exatamente dirimir esse tipo de dúvida, Pedro? Eu acho que a Procuradoria, pelo que eu sei, está participando. Ela deve estar fazendo isso de forma mais sigilosa. A gente não pode exigir. Não dá para a gente criar toda uma legislação que favorece investigações sigilosas, o que é correto. Não há nenhum estudo de criminologia que deixe de dizer que investigação, para ser eficiente, tem que ser sigilosa. Então, é correto a legislação exigir sigilo. Mas não dá para você exigir sigilo do cara e depois o cara faz a investigação sigilosa, você fica cobrando ele como se ele não estivesse agindo. A mídia brasileira tem feito isso, que é uma coisa até meio antiética, na minha opinião, e revela um autoritarismo, uma arrogância, uma certa falta de contenção. A mídia não está sabendo de certas investigações porque ela não pode saber. Por isso, o cara que faz vazamento de informação comete crime. A mídia tem que depender, para existir, de suas investigações, não do cometimento de crime. Tudo bem, se o cara comete crime e entrega a informação para o jornalista não comete crime nenhum se divulga. É papel dele divulgar informações de interesse público, né? Mas ele não pode querer viver à custa do cometimento de crime de agentes públicos e ficar estimulando isso. Então, o cara não está fazendo nada. Não, calma aí, a gente não sabe se está fazendo ou não. E nem temos que saber nessa altura do campeonato, né? Então, acho que tem que ir com uma certa cautela. Agora, o Ministério Público pode fazer muito pouco se o ministro resolve interferir. Se ele estiver interferindo, o que seria rematar do erro, porque vai gerar nulidade. Daqui a pouco, esse auê todo da mídia acalma, passa 2, 3 anos, ninguém vai levantar o dedo, opa, o magistrado interferiu na condução da delação. Pronto, isso já vira motivo para você levar em questionamento tudo que foi investigado, todas as provas obtidas, né? E aí fica uma certa confusão entre que prova foi obtida pela delação, qual que não dependeu daquilo, no fim acabam anulando tudo. Então, eu acho que assim, o ministro tem que ter consciência, se ele está interferindo, ele tem que parar. Não é papel dele. E ele pode gerar nulidade por essa veleidade, por essa pretensão, às vezes até pela intenção boa de querer fazer o bem aí e apurar. Mas não, tem que se conter, tem que ter maturidade nisso e saber se conter.
né? Se for verdade, né? Agora, se não for verdade, se ele não está interferindo e o ministro Gilmar Mendes partiu do pressuposto que ele está, errou o ministro Gilmar Mendes. Criticar um colega sem base fática para isso me parece algo inadequado. Eu sei que o ministro Mendonça comentou de forma inadvertida um diálogo que ele teve com o advogado. Ele não controla o que os advogados vão dizer para ele. Ele, como magistrado, tem o dever de receber os advogados, né? Recebeu o advogado. O sujeito disse que foi lá e propôs para ele uma delação coletiva, né? Seletiva, perdão, e ele disse que não topava. Se ele deu essa resposta, não foi a melhor resposta. A melhor resposta seria falar para o advogado: olha, não é meu papel interferir nas negociações de delação, o senhor dirige a Polícia Federal ao Ministério Público, mas posso até adiantar ao senhor que aqui não passa homologação de delação seletiva, porque é ilegal. Ponto. Pode até fazer isso. Mas, assim, então, acho que... E ele não deveria ter comentado, a meu ver, publicamente, porque o advogado não cometeu irregularidade nenhuma ao fazer isso. É papel do advogado tentar defender os interesses do cliente dele, sacudir todas as roseiras. O judiciário é que tem que saber se a pretensão do advogado é legítima ou não. Agora, a questão toda é a seguinte, né, nesse caso, né, porque o Ciro Nogueira teve busca e apreensão na casa dele, senador. O Jacques Wagner, busca e apreensão na casa dele. O Flávio Bolsonaro teve várias vezes com o Vorcaro, né? Inclusive mentiu, falou que não conhecia o Vorcaro, que nunca tinha falado com o Vorcaro, e não sabia por que o telefone dele estava com o Vorcaro. Ele falou, provavelmente é porque eu sou um senador conhecido, né? E os valores que ele negociou são valores altos e que foram para os Estados Unidos. E até agora ele não apresentou um contrato. E, para deixar a gente um pouco mais atentos, né, a busca e apreensão do Wagner ocorre quando o presidente da República e o diretor da Polícia Federal estão na Europa. E mais que isso, ocorre justamente na véspera da pesquisa ser feita, Datafolha, das pesquisas, dos questionários feitos pela pesquisa Datafolha. Ou seja, a gente fica se olhando e fala assim, por que até agora o Flávio Bolsonaro está blindado? Porque quem que tem que pedir essa investigação, afinal? O próprio ministro não tem essas informações na mão dele? Se toda a imprensa tem, todo mundo está falando? Sim, É o PGR que tem que pedir? Não, o PGR é quem deveria estar atuando mais intensamente, ao meu ver, né? Ou a Polícia Federal, né? Não se pode claudicar nisso. Existem indícios, manifestos, de que pode, não estou dizendo que houve, que pode ter havido cometimento de crime nessas condutas todas. Tem que investigar. Né? Você quebrar sigilo e fazer busca e apreensão é ato de investigação. Você não está acusando ninguém indevidamente, né? Então, eu acho que realmente está tendo dois tipos de tratamento diferentes, né? Os senadores que não são candidatos pelo bolsonarismo a presidente têm um tratamento e outro tem um tratamento diferente. Devem todos ser tratados de forma igual, independentemente do papel que esteja ocupando na conjuntura política, né? Pois é, e o próprio Jacques Wagner nunca teve com o Vorcaro, né? Ou se teve, acho que foi uma vez. Mas, enfim, vamos passar para a Tereza, hein? Não sei se continuamos nesse assunto aí do... Não temos que encerrar, né, Pedro? Você tem que sair 7h30. 7h30. Pode ser a questão que você quiser, rapidinho. Não, pode fazer, eu abdico. Não vai fazer? Faz a última aqui. Então, vamos lá para os Estados Unidos. Isso. A coisa está... apesar de condenado, o filho que está lá continua atuando intensamente, né, Pedro? Agora lá, querendo arrancar uma lei Magnitsky novamente contra o ministro Alexandre, fazendo chantagem de se o pai voltar para a Papudinha, vem retaliação do Donald Trump, e o Flávio vai aos Estados Unidos se manifestar num julgamento, numa numa audiência pública sobre a aplicação de novas sanções contra o Brasil, ali tentando limpar a barra de entreguista dele, né? Então, parece assim que
A justiça não tem poder nenhum contra os filhos do Bolsonaro, mesmo condenado, eles continuam aprontando com essas coisas lesapatristas? O que se pode fazer contra esses trífegos? Conforme eles forem cometendo crimes que possam ser considerados crimes aqui no Brasil, dirigidas ao Estado brasileiro, ao STF, etc., e processando. Não tem outro jeito. Né? Não tem mais o que a gente possa fazer. Invadir os Estados Unidos nós não vamos. Né? Então não tem muita solução que a gente possa fazer, porque hoje eles estão protegidos lá pelo Trump, que é um proto-ditador, não é um presidente de uma república democrática, algo do gênero, né? E como você acha que a gente pode... Você mesmo mencionou no começo da conversa as últimas declarações, na verdade, postagens de Donald Trump, deixando muito clara a intenção de meter a mão na nossa eleição. O que a gente pode fazer de defesa, sei lá, de se precaver contra essa ingerência que pode ser até um novo golpe? Inclusive, ele falando que as nossas eleições não têm nenhuma credibilidade, insinuando que a eleição aqui vai ter problemas. Que pode, já questionando a lisura e tal. Tem que enfrentar no plano político, tem que enfrentar, né? Enquanto ele estiver dando meras declarações sem tomar medida nenhuma, é enfrentar, é fazer a crítica. Não tem muito o que fazer. Nós estamos falando de uma situação que é de direito internacional. Você não tem um Estado que é superior a ambas as relações, a ambas as partes relacionadas. Né? As duas partes são Estados. Né? Portanto, é complexo. Né? Quer dizer, a rigor, essas condutas do Trump são contra a própria ideia da existência de um direito internacional, porque a lógica do direito internacional uma das funções dele é impedir que o poder excessivo de um país poderoso acabe com a soberania estatal de um país não tão poderoso. Quando o Trump toma essas medidas, ele está indo contra essa essência do direito internacional. Né? Ele está tomando uma atitude schmittiana, né? Uma atitude de poder bruto. Ele é poderoso, ele vai querer fazer o que quer e tal. O que a gente tem que fazer é combatê-lo na política, nas relações internacionais, né? E se aliando com outros países atacados, né? Fazendo o que dá para fazer nesse plano. Né? E óbvio que se ele tomar alguma medida aqui, ou estimular a adoção de alguma medida aqui no interior do território nacional, é tomar as medidas aqui, né? Através da nossa justiça, da nossa polícia e tal. E eu diria que a gente tem, como país, pensar em outra coisa também a médio e longo prazo, sabe, Tereza? Nós temos que ter forças armadas mais bem aparelhadas. Temos que pensar em ter armas, inclusive, de caráter nuclear. Eu acho que não tem outro jeito. Mas, primeiro, elas têm que se tornar forças armadas soberanistas e democráticas, né? Não, sem dúvida, mas é preciso pensar em a gente ter esse tipo de estrutura. Forças armadas soberanas, né, ligadas à Constituição e à democracia, mas que possuam armamento nuclear. Hoje em dia, eu acho que não tem mais jeito de confiar no discurso da paz, não, tudo bem. Antes haviam entidades plurais, como a ONU, etc., tal, que tinham um certo controle, hoje não há mais, de fato. Então, aí é questão de defesa nacional mesmo. Eu acho que que sempre fui contra isso, eu sempre fui severamente contra a ideia do Brasil ter arma nuclear. Realmente estou repensando minha posição, porque o que você faz numa situação dessa, como país? E agora é difícil, né? Já depois da assinatura do TPN, da adesão ao TPN. Muito bom, Pedro. Vou passar para a Sara aí, porque eu sei que você tem que sair, mas só para você escutar aí as mensagens da nossa comunidade, né, Sara? Tá todo mundo muito contente aqui, Pedro, com a tua participação, e eu estou especialmente impressionada com a tua mudança em relação a esse jeito de enxergar, né, essa ameaça estrangeira. Quando você fala de investir em Forças Armadas, eu não lembro do professor Pedro Serrano falar sobre isso antes, né? É porque a ameaça é muito... A ameaça está cada vez mais gráfica, né? O Trump está deixando... Olha o que esse cara fez. Ele invadiu a Venezuela, ele apoiou aquela tragédia em Gaza, e apoiou e alimentou com violência. Cometeu ataques contra o Irã. Está querendo tomar conta daquele pedaço lá da Dinamarca, lá da Noruega. Não é Noruega. O Alasca. Groenlândia. Quer tomar conta da Groenlândia. Quer ocupar Nicarágua. Quer ocupar Canadá.
Canadá, quer pegar Está colonizando a Venezuela, né? Cara, então, puta, no mundo desse que você vai fazer? Arrebentou com a ONU, arrebentou com os órgãos multilaterais de negociação da paz. O que você vai fazer? Você vai com a OMC. Quem corrobora essa posição, e eu concordo com ela, a tua posição, Pedro, é o Kim Jong-un, da Coreia do Norte. Vê se o Trump se mete. De hipótese alguma. E vide agora que o Irã, e vide a vitória do Irã. Ela decorre em grande medida da capacidade que o Irã tem, não de uso agressivo, do poder dissuasivo que esse artefato tem. É para isso que serve. Quer dizer, uma estratégia de defesa de caráter dissuasivo, não agressivo. Não é para usar nunca. Mas você tem que Exato. ter. Tem que lembrar que eles abusam. Tem que ter. Antigamente eu confiava no povo norte-americano, sabe? Hoje em dia eu não confio mais. Olha quem eles elegeram. Não serve para ser líder do mundo, não. Olha quem elegeram. Né? Dá para a gente deixar de não produzir arma nuclear no dia que eles abrirem mão de todas as deles. Aí tudo bem. Enquanto isso, como não vai ocorrer, nós temos que ter a nossa, não tem jeito. Gente, eu tenho que ir, infelizmente. Tá bom. Valeu. Um abração. Boa noite. Abraço.